Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que é cromodisrupção e cromonutrição. Eu tenho certeza que você já escutou falar sobre o ciclo circadiano, do quanto ele é importante, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns genes que regulam o nosso ciclo circadiano e são capazes de definir até quando nós devemos nos alimentar e influenciar o resultado do emagrecimento. Então, quando a gente pensa em termos de cromonutrição, cromodisrupção associado à obesidade, por exemplo, nós sabemos que a expressão e a produção de hormônios que estão relacionados à obesidade, como cortisol, leptina, adiponectina, eles demonstram ritmicidade circadiana. Facilmente a gente constata que ao longo do dia há uma grande variação do nível desses hormônios. E quando a gente pensa em termos de ciclo circadiano, esse termo cromodisrupção é muito importante e é uma alteração desse padrão normal, que a gente chama de cromodisrupção. Então existem diversas consequências por causa dessa quebra desse ritmo do nosso ciclo circadiano, o que leva a diversas alterações fisiológicas, bioquímicas, metabólicas, que acabam contribuindo para o surgimento de vários distúrbios, de várias doenças. Isso acaba levando, muitas vezes, a uma grave perturbação dessa ordem temporal, quer dizer, da sequência correta, do momento correto da expressão de alguns genes que regulam as nossas vias metabólicas, inclusive os nossos hormônios, o que leva a severas alterações fisiológicas e desses ritmos circadianos comportamentais. Então, existem diversas situações externas e internas, onde a genética é muito importante, que podem contribuir para essa cronodirrupção. Por exemplo, situações externas, como o jet lag, é capaz de levar essa quebra do ritmo circadiano, isso aumenta o risco de ganho de peso, dificulta o sono, tudo isso tem consequências. Situações externas, como os plantões noturnos, tem gente que faz 3, 4 plantões semanais, isso tem um preço alto quando a gente pensa em termos de ciclo circadiano. É difícil recuperar tudo isso, a gente achar que chegar em casa e passar o dia inteiro dormindo vai compensar essa noite mal dormida, não é verdade. Existem suposições, algumas hipóteses que alegam que uma noite mal dormida ela não pode ser recuperada. Mesmo quando a gente pensa em termos de balada, apesar do prazer que você pode sentir numa balada, isso tem um custo. Então, você passar de segunda a segunda em balada vai prejudicar a sua saúde, vai acelerar o seu processo de envelhecimento também. Noites mal dormidas, quando a gente pensa em termos de pais, filhos de recém-nascidos, isso é algo muito comum. Tem algumas crianças que choram, parece que choram mais à noite, e isso acaba levando a noites mal dormidas dos pais, principalmente nos 3 primeiros meses, quando a criança acorda de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Isso tudo acaba comprometendo esse ciclo circadiano, favorecendo a cronodirrupção devido a essa situação externa. Mas quando a gente pensa em termos de situações internas, na realidade isso está muito associado com os nossos genes. Então você tem, descrito na literatura, algumas mutações em camundongos e ratos que levam à cronodirrupção, mas nos seres humanos essas mutações são mais raras e estão muito mais associadas a variantes genéticas, a alelos, que comprometem a eficiência, a expressão de proteínas, de enzimas que atuam no ciclo circadiano e muitas vezes podem contribuir para alterações comportamentais e também aumentar o risco de obesidade. Então existem vários genes, como o gene BMLA1, o gene CROC, que são os genes mais famosos, e eu vou citar alguns exemplos para vocês, só para mostrar o quanto a genética é importante e
como ela pode sugerir recomendações para que esse ciclo circadiano seja normalizado, baseado nessa informação genética, baseado nessa suscetibilidade sua ou do seu paciente. Então, quando a gente pensa em termos do gene CROC, existem no mínimo 4 polimorfismos que são relevantes. Quando a gente pensa em termos de alelos de risco desses 3 polimorfismos do gene CROC, esses alelos de riscos têm sido associados a maior IMC, maior ingestão de gordura, menor gasto energético e, consequentemente, maior risco de obesidade. Então, de posse de um laudo genético, qual é a recomendação que pode ser feita? Diminuir a ingestão de gordura e energia para minimizar o ganho de peso, né, e também potencializar o emagrecimento, se for o caso. Com relação a esse polimorfismo 180-12-60 do gene CROC, que é famosíssimo, vários perfis genéticos de vários laboratórios do mundo trabalham com esse polimorfismo, inclusive a multigênio. Então, os portadores do alelo C, eles apresentam maior dificuldade para perda de peso, eles são aquele tipo de pessoa noturna, tendem a dormir menos e apresentam muitas vezes dificuldade em aderir à dieta do Mediterrâneo. Lembrando que a dieta do Mediterrâneo apresenta diversas vantagens. Então, qual a recomendação para esses indivíduos portadores do alelo C? Dormir no mínimo 8 horas, levantar cedo, ir dormir cedo, seguir a dieta do Mediterrâneo, pode ser interessante para esse tipo de paciente. Lembrando que esses portadores do alelo C, quando são comedores emocionais, eles têm mais dificuldade para perder peso diante de uma intervenção, né? Quando você compara com indivíduos portadores do alelo C, mas que não são comedores emocionais. Então, recomendações para esses indivíduos. É necessário um forte plano de acompanhamento durante a dieta. Isso requer uma interação maior com o médico, o nutricionista que acompanha esse paciente. Limitar o consumo de gordura saturada a 11,8%, por exemplo. E lembrando que os genes não agem isoladamente. Então, você tem possíveis combinações de alelos de risco de alguns genes, como, por exemplo, o gene CIRT1, que codifica a citoína 1, e o próprio CROC, esse mesmo polimorfismo, RS180-12-60. Então, esses alelos de risco desses 2 genes, eles levam à preferência noturna, menor aderência do Mediterrâneo e, olha só, maiores níveis de grelina, que vai implicar em maiores níveis de fome e dificuldade de se sentir saciado. Então, com relação a esses indivíduos, mais uma vez, o que é recomendado? Levantar mais cedo, seguir a dieta do Mediterrâneo, 5 refeições por dia para prevenir a fome. Então, é o caso de se pensar bastante nessa estratégia do jejum intermitente para esses pacientes. Ela tem que ser bem adequada. O outro gene, o reverba, com esse polimorfismo, também no alelo de risco, tem sido associado a maior risco de obesidade. Esses indivíduos, geralmente, eles não gostam de fazer atividade física, então, normalmente, há uma diminuição da atividade física desses indivíduos e, geralmente, eles gostam de fazer atividade física à tarde ou à noite, que não é recomendado para esse paciente. Então, a recomendação no alelo de risco alelo A é aumentar o tempo e a intensidade da atividade física para ele perder peso, diminuir o ganho de peso, realizar atividade física no período da manhã. Esse seu paciente vai responder melhor com atividade física no período da manhã. O outro gene, né, cujo alelo de risco tem sido associado a vários comportamentos obesogênicos, rejeição do tratamento para perda de peso. Sabe aquele seu paciente que não adere a nada, sempre dificulta, né? Provavelmente ele é portador desse alelo de risco desse gene. Esses indivíduos tendem a beliscar constantemente, eles apresentam maior nível de estresse durante a dieta, beliscam muito se eles ficarem entediados. Então, o alelo de risco é o alelo G. Qual que é a recomendação durante a dieta? Evitar lanches, evitar que esse seu paciente fique perto da comida, principalmente quando ele se encontra entediado. Então, quando você pensa em influência genética,
na cromonutrição, na cromodisrupção, existem vários genes, né? Genes como, por exemplo, o MTNR1B, que codifica o receptor de melatonina. Então, existem alelos de risco que, com a intervenção, com o tratamento de melatonina, pode aumentar o risco de resistência à glicose, resistência à insulina. Então, são vários. Aqui, exemplos que mostram que, dependendo do genótipo, alguns indivíduos tendem, de fato, a consumir alimentos densamente calóricos, consumir um percentual maior de energia. E também está associado com comportamento alimentar, né, que acaba levando ao maior risco de resistência à insulina nesses indivíduos portadores do alelo de risco quando eles adotam uma dieta rica no consumo de alimentos com alto índice glicêmico, por exemplo, com alta ingestão de carboidrato, principalmente carboidrato simples. Então, de posse dessa informação, um exame genético permite que você se conheça melhor, que você evite, restrinja alguns tipos de alimento e, para você, profissional de saúde, isso permite que você acesse em ferramentas que possam contribuir para uma dieta, para um estilo de vida, para uma estratégia adequada, assertiva para o seu paciente. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre trombose. Então é isso. Muito obrigado.